Gente, que bom estarmos juntos. Também é muito bom nós podermos começar esse novo ciclo de estudo, lendo o Apocalipse com responsabilidade. Já durante várias semanas, nós temos nas nossas pregações pregado a palavra de Deus nas cartas do Apocalipse, e você vai entender um pouquinho melhor o contexto geral onde essas cartas têm o seu valor e também pontos importantes de Apocalipse de João. O objetivo, embora a capa seja uma coisa meio fantasmagórica assim, né, meio Game of Thrones, o objetivo do nosso estudo é fazer com que você perca o medo de Apocalipse, porque o Apocalipse é um negócio muito bom, é um negócio, a nata da nata que a gente tem na palavra de Deus, e você também criar a esperança e a expectativa desse fim, que para nós não é apenas um fim catastrófico, mas é um novo começo, é o começo da nossa verdadeira história. Antes de entrarmos na aula, eu tenho 3 dicas de leitura para vocês, se vocês quiserem se aprofundar. Um é o livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Você viu que a série, o nome é muito criativo, tá? É o homônimo aqui desse livro pelo Michael Gorman, um livro muito bom. É um livro, vamos dizer assim, intermediário, então você consegue compreender de forma muito legal toda a teologia do livro do Apocalipse. Um livro um pouquinho mais básico, mas também muito bom, é a Teologia do Livro do Apocalipse, do Richard Bauckham. Também um pouquinho mais fininho, tá? Um pouquinho mais fácil de ler, também é uma dica muito boa. E um livro que lida com o Apocalipse numa pegada um pouquinho mais devocional, é esse livro aqui, As Bênçãos de Apocalipse, Vivendo as Promessas de Deus, Nancy Guthrie, né? Pela editora Fiel aqui. Um livro também excelente. Qualquer uma dessas opções, você vai ser ricamente abençoado. E muitos dos conteúdos desses livros estão, de uma maneira, diluídos nas nossas aulas. Hoje, nós vamos lidar com a introdução do Apocalipse, ou seja, você vai entender dentro de que contexto a Apocalipse aconteceu. E nós temos uma jornada também de 8 aulas aí, ocupando aí todo o conteúdo praticamente do livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade. E você vai ver que a nossa abordagem aqui não vai ser falar sobre detalhes muito pequenos, ou seja, o que significa isso ou aquilo, ou quando vai ser ou quando vai deixar de ser. Não, é uma abordagem mais geral e ampla para que você possa ter a sua imaginação disciplinada, porque Apocalipse diz respeito a nós imaginarmos. Trabalha muito com a questão de imagem, imaginação, símbolo, e nós vamos ver com calma o valor de tudo isso dentro desse livro muito importante. Vamos começar com uma citação do Michael Gorman nesse livro, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. E a citação diz o seguinte: como uma pessoa lê, ensina e prega o livro de Apocalipse, pode ter grande impacto no bem-estar emocional, espiritual e até físico e financeiro dela mesma, quanto das demais pessoas. Por ser o último livro, nós geralmente não damos a devida atenção para o Apocalipse, também não damos a devida atenção por vários tipos de preconceitos que nós temos com relação a esse livro, mas se nós temos um livro que expressa aquilo que de forma plena nós vamos viver, ou também aquilo que a igreja viveu ao longo da sua história, é justamente o livro do Apocalipse. Não é à toa que o livro do Apocalipse é chamado como o livro da adoração no Novo Testamento. Que a palavra adoração ocorre quase 25 vezes só nesse livro. Adorar a quem? Adorar justamente o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que nos salvou e que virá para julgar os vivos e os mortos. Esse intervalo da salvação até a consumação final é o tema geral
de Apocalipse, e por isso Apocalipse não somente nos ajuda a explicar o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo hoje, mas também ilumina a nossa perspectiva do futuro e a nossa esperança. Porque a grande questão é, você vive para quê? Em função de quê? Para experimentar o quê? Para chegar aonde? Como que as promessas de Deus, todas elas, vão se cumprir de forma final, derradeira? Então isso faz parte da nossa vida, e nós não estamos falando de narrativas do passado, que nós extraímos lições para viver no presente. Não, é uma perspectiva muito mais, vamos dizer assim, atual, muito mais relacionada com a nossa vida, e por isso é importante nós termos a devida atenção. O que fascina no livro do Apocalipse é o seu conteúdo, embora muitas vezes apontando para a realidade futura e última, é firmemente ancorado no contexto histórico de seu autor e de todas as igrejas para os quais o texto ou partes dele foram endereçados. Somente se estivermos munidos desse conhecimento poderoso, podemos trilhar os passos de uma hermenêutica segura deste livro, que é o livro mais difícil de ser interpretado. Então aqui já está dado a informação que Apocalipse é difícil, não somente de ser lido, mas também de ser interpretado. E como que nós interpretamos um texto? Um texto sempre é o fruto do tempo em que ele foi escrito. O autor, das circunstâncias daquele momento. E por isso, para compreendermos Apocalipse de forma mais exata, nós precisamos embarcar numa máquina do tempo e viajar 2000 anos atrás, no final do século I, quando João, o apóstolo, ele recebeu essa revelação. As imagens, os símbolos que Apocalipse traz, não são imagens do nosso tempo, são imagens das pessoas que moraram naquele tempo 2000 anos atrás. Então precisamos acessar a mente dos primeiros ouvintes, dos primeiros leitores. Imagens que, com certeza, 2000 anos atrás, as pessoas entendiam com mais exatidão do que nós hoje. Porque a imagem, ou as imagens que o Apocalipse trata, não são imagens propriamente do nosso tempo. Vamos lá, devagarzinho. Vamos começar com o autor. Quem escreveu Apocalipse? Ora, é uma pergunta justa, e você pode falar assim, mas é fácil responder. Foi João. Mas qual deles? Mas tem qual deles? Tem, o Novo Testamento tem pelo menos 3 Joãos aí citados. Então, há uma certa divergência entre alguns estudiosos, porque João é um nome relativamente comum dentro do Novo Testamento. Temos pelo menos 3 possibilidades. 1, João Marcos. 2, João chamado presbítero. E 3, João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o primeiro a ser morto. O Tiago, que foi o primeiro mártir, o apóstolo mártir. E o João, esse João, que foi chamado por Jesus, o apóstolo. Mas o consenso, embora haja algumas coisas, que alguns estudiosos eles apontam, é que a maioria dos estudiosos diz que o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, esse escreveu o Apocalipse no final do 1º século, provavelmente durante a parte final do reinado do imperador Domiciano, que morreu em 96, e o imperador Domiciano foi aquele que degredou, ou seja, mandou João prisioneiro para um lugar longínquo, que é a ilha de Patmos, certo? E lá João recebeu essa visão. De todos os 12 apóstolos, João foi o único que não morreu um martírio. Ele morreu de causas naturais, e João, pelo que nós temos evidência, teve uma vida assim longa, vivendo quase 100 anos de idade. Então, Apocalipse 1:9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse é o testemunho que o próprio autor dá sobre si.
Para onde Apocalipse foi enviado, o livro do Apocalipse, quais são os destinatários? Os destinatários são as 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas essas que nós estamos estudando com profundidade nas pregações da nossa série. Essas são as palavras. Então você veja que nós temos no sentido anti-horário, começando Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o emissário que levou o Apocalipse, levou as cartas também junto com todo o seu conteúdo, e provavelmente ele fez essa rota, partindo de Éfeso, subindo e descendo até a cidade de Laodiceia. E como nós vimos, essas igrejas têm todo um contexto específico delas. A igreja em Éfeso, Sardes e Laodiceia estavam mostrando sinais de letargia espiritual. Pérgamo tinha um mártir chamado Antipas. Tiatira e Filadélfia foram elogiados por causa de sua perseverança diante da perseguição. Esmirna estava enfrentando situações de perseguição. Filadélfia teve a promessa que, embora viesse uma tribulação, ela escaparia dela. Então, são igrejas variadas, com contextos variados, e as cartas são dirigidas a essas igrejas e também todo o conteúdo que é o livro de Apocalipse. E qual que é o propósito para essas igrejas? O propósito é duplo. Despertar aquelas igrejas acomodadas a se esforçarem no Senhor, propósito 1. E propósito 2, o quê? Consolar aquelas que estão passando por tribulações a manterem sua fé firme na esperança inabalável do retorno de Jesus. Então, o Apocalipse tem essa tensão no ar. O que você está vivendo hoje em função daquilo que você vai viver no porvir. Aquilo que governa a sua esperança é aquilo que te dá forças para viver o presente. Então não é o cara vivendo no hoje se preocupando com o que vai acontecer no futuro. Apocalipse lida com uma dinâmica diferente. A convicção do que vai acontecer no futuro governa a nossa vida hoje. Então, como nós vivemos hoje? Não é preocupado com o que vai acontecer ou com o que vai deixar de acontecer, como vai acontecer no fim de todas as coisas. Nós já partimos do pressuposto da vitória última de Jesus Cristo, da ressurreição da carne, de novos céus e nova terra. E isso faz com que o nosso presente seja transformado. Então nós trazemos aquilo que está lá no futuro incerto para vivermos hoje como a nossa convicção. Em outras palavras, é aquilo que define a nossa vida, dá norte à nossa existência. Por isso que Apocalipse não é um livro que fala só do futuro. Embora essa parte é o que mais traga curiosidade. Todo mundo quer saber o que vai acontecer no futuro. Quem é a besta, né? Quem é o anticristo. Mas isso é muito secundário diante da esperança da vinda e do retorno e da vitória última de Jesus de Nazaré. Nós temos aí também, ao vislumbrarmos quem escreveu e para quem Apocalipse foi escrito, a necessidade de entendermos um pouquinho o contexto histórico que João viveu naquele momento. E naquele momento, nós temos a questão do Império Romano dominando todo mundo. E esse Império Romano impôs vários desafios para os cristãos que viviam naquele momento. Pelo menos 3 desafios. Desafio número 1. Simultaneamente às situações das igrejas locais, vemos por meio do Apocalipse a forma pela qual Roma havia se tornado um mega império que promovia a sua pax. Lembra da expressão pax romana? Então, essa pax romana é a estabilidade do Império Romano na sua extensão máxima. Então, você pode ver na área verde o quanto que, até onde os limites do Império Romano se estenderam diante de uma perspectiva mais global. Então, é um dos impérios mais extensos do mundo. E o objetivo dos romanos era impor o seu modo de vida e ter uma estabilidade política dentro das suas fronteiras. E isso nós chamamos de pax romana, ou seja, a paz romana. Mas a paz é paz só no nome, porque é uma paz que é fruto da ação violenta dos romanos para dominar
os povos que estão debaixo do seu tacão de poder, inclusive os judeus, que por várias vezes sim surgiram. Então você tem esse desafio de termos um grande império, um grande governo, que impõe às pessoas uma certa forma de vida, um certo padrão de vida, e o cristianismo é, dentro desse contexto, algo subversivo, algo revolucionário. A própria linguagem usada por João, e também de Pedro, chamando Roma e o Império Romano de Babilônia, refere-se ao seu grande poder, é uma referência ao seu grande poder, mas também é uma referência à condição moral detestável do Império Romano, diante do Evangelho que é crido e vivenciado pelos discípulos de Jesus. Desafio número 2, desafio do contexto. Os cristãos, como os judeus, praticavam o monoteísmo. Qual que é o grande problema? É que os romanos eram politeístas. No olhar dos outros povos e costumes, o monoteísmo era uma prática extremamente incomum, tida por muitas pessoas como bizarro. Então o romano olhava para um cristão e para um judeu, que era monoteísta, e achava o cara extremamente esquisito. Por quê? Porque o normal é você aderir a vários deuses. É você ser politeísta. Aliás, essa animosidade em relação aos judeus e também aos cristãos advinha do sectarismo religioso, ou seja, enquanto no mundo greco-romano o normal era a aceitação das práticas religiosas de outrem, judeus e cristãos, por sua vez, não cediam aos costumes que consideravam idólatras, colocando em risco a sua própria vida por isso. Então, os romanos tinham uma prática religiosa muito mais aberta. Era um Deus a mais, então ele era incluído. As pessoas tinham uma certa flexibilidade de adorar quais deuses eles quisessem. Enquanto os judeus e cristãos, por sua vez, eram muito sectários, eram muito exclusivistas. Eles não somente rejeitavam os outros deuses, mas também classificavam esses deuses como seres diabólicos, idolatria, como pecado. Então, como você vive como uma comunidade fechada em sua teologia, num ambiente multirreligioso? Você vê que isso é um reflexo também do que vivemos no nosso tempo. A pergunta é, como que nós vivemos o Evangelho numa sociedade onde o Evangelho é apenas uma forma de se viver? E como nós vivemos o Evangelho como uma primícia exclusiva de salvação, frente ao mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Então veja aqui o Apocalipse e a forma como os cristãos, há 2000 anos atrás, encararam o Império Romano, nos dá uma luz muito grande de como nós também podemos viver hoje com os nossos desafios. E vamos ser muito sinceros, os nossos desafios são muito menores em relação aos desafios que os cristãos no seu início viveram. Porque todos os cristãos nesse momento davam como penhor a sua própria vida para defender aquilo que eles criam ser o correto. Terceiro desafio. É no contexto da intensificação do culto imperial a partir de César Augusto e posto em prática pelos imperadores que o sucederam, que uma série de problemas para os cristãos teve início. Porque os romanos, depois da derrocada da República e depois da criação do Império, justamente nesse meio termo onde Jesus nasce, os imperadores vieram com a ideia de que eles eram seres divinos. Isso não era muita novidade, porque no contexto da antiguidade, todos os reis, eles chamavam para si um direito divino de reinar. Mas não eram apenas filhos dos deuses. Eles mesmos começaram a ser considerados como deuses vivos. E o que um Deus exige? Exige adoração. E o que o imperador exigia de todos os cidadãos e de todos os dominados? Adoração à sua imagem e à sua figura. Você percebe que aqui nós temos um problema muito grande que envolve os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não adoram outro que não for Deus. Não chamam outro de Senhor, se não for o Senhor Jesus Cristo.
Nessa época, César era chamado de Senhor e Salvador do mundo. E os cristãos vêm com a ideia de que aquele Jesus de Nazaré que morreu lá, na periferia do império, é o Senhor e Salvador de todas as coisas. Então há um desafio no sentido religioso, de adoração. Quem você vai adorar? E 2, você vai dar a vida por isso? Então todo o livro de Apocalipse lida com essa temática da adoração. Por quê? Porque é no contexto da adoração a esse Jesus que ressuscitou e que prometeu voltar, é que a sua fé, ela é classificada como uma fé verdadeira ou como uma fé falsa. A fé não é apenas uma inclinação dos pensamentos, não é um aceno cognitivo. A fé é material. A fé se expressa em decisões, em palavras, em atitudes. E num contexto onde o cristianismo é perseguido, é minoria, como que você exerce isso? Você exerce isso na perspectiva dos irmãos que viveram nesse tempo? Você vive isso, mesmo que você morra por isso. Diante dos perigos de um sistema hostil ao evangelho ou da ameaça da acomodação da igreja a esse sistema demoníaco, a revelação de Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor tinha como objetivo derradeiro mostrar que, a despeito de todas as dificuldades, Cristo é o vencedor final e aquele que julgará as nações. Então, a perspectiva é essa. Ok, César, o imperador, ele é o imperador de todas as coisas. Mas os cristãos creem que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vale mais a pena você investir a sua vida em quê? Ou em quem? No César e no sistema mundano? Ou em Jesus, que tem a última palavra sobre todas as coisas? Então há uma preocupação em mostrar que Deus, por meio de Cristo, vindicará definitivamente o seu povo, implantando seu reino e transformando toda a realidade em um mundo de justiça. Essa é a esperança que governa o livro do Apocalipse. Agora, nós precisamos definir que tipo de texto é Apocalipse. Por quê? Porque o tipo de texto governa a nossa interpretação. Quer ver um exemplo? Poesia. Poesia. Como você interpreta uma poesia? Amor é fogo que arde sem se ver. Né? É um contentamento descontente, é um solitário andar por entre a gente. Você vai interpretar isso de forma literal, que o amor queima? Às vezes queima mesmo, mas né, em outro sentido. O amor não é um fogo assim. O amor é como se fosse. Então, você está lidando com linguagem figurada. Figuras de imagem, figuras de linguagem. E você tem que fazer a devida correção interpretativa para saber do que o poeta está falando. Uma bula de remédio. Tome 20 gotas, 3 vezes ao dia. Aí você vai falar assim, essas 20 gotas é uma linguagem espiritual. Né? Não são 20, são 40. E não são 3 vezes, né? É uma vez só. Você não faz isso. Por amor à sua vida e à sua saúde, você não faz isso. Um texto jornalístico, você não vai interpretar, né, que a cadeirada que foi dada não foi uma cadeirada. Você viu, mas não viu e não entendeu direito. Então, classificarmos o gênero literário de Apocalipse é muito importante. O que é um gênero literário? É um conjunto de textos que tem uma certa característica em comum e que impõe ao leitor um certo tipo de forma de ler. Da mesma maneira que temos poesia, gênero narrativo, gênero jornalístico, tudo isso tem a sua forma de ler. Também a Bíblia tem os seus gêneros literários e o Apocalipse não é um livro de um gênero literário coeso. A dificuldade no livro de Apocalipse é que em Apocalipse nós temos a mistura de pelo menos 3 gêneros literários, que às vezes acontecem junto e tudo misturado. O primeiro gênero literário é o gênero das cartas.
Segundo gênero literário é o gênero de literatura profética e o terceiro é o de literatura apocalíptica. Então tudo isso acontece dentro do Apocalipse. Vamos começar com carta? Carta é mais tranquilo, né? Eu sei que hoje ninguém mais manda carta, ninguém mais vai ao correio, ninguém mais compra selo. Essa época legal já passou. Hoje é tudo WhatsApp, hoje é tudo mensagem. Mas existiu uma época em que nós aprendemos a mandar carta na escola. Os meus filhos, eu acho que nunca vão aprender isso. Eu aprendi o que era remetente, destinatário, aonde que no envelope você escrevia, como você começava uma carta, você colocava lá Campinas, 6 de outubro de 2024, prezado X, né? Aí vai a carta, depois tem as saudações, tem uma forma que fala de uma estrutura, um tipo de texto, que é o gênero epistolar. Epístola e carta, são a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, a forma dos primeiros 3 capítulos é a forma epistolar, de carta. 7 cartas do Apocalipse são cartas. E a revelação de Jesus Cristo é feita por meio dessas cartas. Certo? E no próprio corpo do texto, encontramos aquilo que é a convenção epistolar do período clássico. Como que era a carta no período greco-romano? A carta era um bilhete. As pessoas não tinham dinheiro para comprar papel para escrever muita coisa. Era quase um telegrama. Então a carta era dividida em 3 partes. Primeiro você falava quem recebe e dá uma breve saudação. Depois você coloca o desenvolvimento daquilo que você quer comunicar e, por fim, você dá uma saudação final. Todas as cartas do Novo Testamento têm mais ou menos esse tipo de formatação. Primeiro vem quem manda e para quem a carta vai ser enviada. Depois tem o desenvolvimento da carta, depois tem uma conclusão epistolar. Todas as cartas do Apocalipse são feitas dessa maneira. Quem que é o grande remetente da carta? Jesus. Quem que é o destinatário? Cada igreja da Ásia Menor. E nós vemos isso particularmente no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Mas o que essas cartas lidam? João lida com igrejas vivendo problemas reais. Então o Apocalipse não é aquele tipo de livro que João estava lá na ilha de Patmos, um lugar muito bonito, no meio da praia, tomando água de coco, entediado, esperando a morte chegar. Fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma carta lá para os irmãos em Éfeso. E como eu não tenho nada para fazer, vou dar uma bronca para ele. Só para não perder o costume. Não. As cartas são respostas a problemas pontuais. Todas as cartas do Novo Testamento são assim. João vislumbra muitas coisas referentes à realidade espiritual, em linguagem figurada, que apela à nossa imagética, sobre coisas que aconteceriam no mundo na época do fim, na época do retorno de Jesus Cristo. Ao dirigir-se às igrejas em forma de cartas, o apóstolo transmite a revelação sobrenatural de Jesus Cristo, que influencia a vida cotidiana de cada comunidade que estava vivendo problemas reais, como heresias, perseguições, etc. Então, para que as cartas são enviadas? Não é para dizer quando e como as coisas vão acontecer apenas, mas é para que aqueles que recebessem a carta fossem consolados, exortados, desafiados a viverem no seu cotidiano de forma correta, de forma a refletir a esperança última que eles têm em Jesus Cristo. Então, Apocalipse lida muito com a questão do presente. E por isso que Apocalipse é importante. Apocalipse lida com a visão do futuro? Lida com a visão do futuro. Mas Apocalipse está muito interessado em você viver o cotidiano hoje com essa expectativa em relação ao futuro. Então, nós temos várias cartas, 7 cartas com temáticas bem variadas que lidam com problemas pontuais, crises reais. E Jesus, ele se apresenta a João e manda
cartas para corrigir, para incentivar, para exortar e assim por diante. Agora, além do gênero da carta, nós temos em Apocalipse também um gênero de linguagem que nós chamamos de literatura profética, porque Apocalipse é uma profecia. Temos elementos internos ao próprio texto que confirmam essa classificação. Lá em casa você leia Apocalipse 1:3, 22:7, versículos 7, 10, 18 e 19. Mas cabe aqui uma explanação do que seria uma profecia relacionada ao conteúdo do Apocalipse. Quando classificamos Apocalipse dentro do gênero profético, isso não está necessariamente relacionado ao caráter escatológico futuro, que com certeza está muito presente no texto. Quando o Novo Testamento fala profecia, é em duas perspectivas. Em primeiro lugar, é a mais conhecida, que é falar sobre as coisas que vão acontecer. Mas, em segundo lugar, é falar no lugar de Deus sobre coisas pontuais no presente para edificar a igreja, para exortar a igreja. Então, a profecia é aquele negócio, é um olho no gato e outro no peixe. Está vislumbrando. Às vezes com as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes com uma coisa só. Futuro ou presente, presente ou futuro. Futuro e presente, tem essa dinâmica meio maluca. Veja Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Dentro dessa profecia está incluído toda a mensagem de Jesus expressa nas cartas, todas as visões, mas não apenas com essa ênfase para o futuro. Então veja, eu estou falando isso várias vezes para deixar isso claro na mente de vocês. Apocalipse não é só futuro. Apocalipse está muito mais relacionado com o presente. Porque você não vive em função do futuro sem estar com os dois pés fincados no presente do seu cotidiano. Se você não vive uma vida que faz diferença com Jesus Cristo, você não tem perspectiva do futuro. Se você não vive intimidade com Jesus hoje, você não vive intimidade com Jesus amanhã. O hoje é o ponto focal do Apocalipse. E quando você está com os dois pezinhos firmados numa boa experiência cristã do hoje, o amanhã é consequência. O amanhã é expectativa gloriosa. Em termos de profecia, estamos nos referindo a uma palavra de Deus dirigida a pessoas em situações reais, no tempo presente delas, com a intenção de apresentar-lhes a vontade de Deus para aquele momento, sendo a profecia uma declaração da perspectiva de Deus na vida presente do seu povo. O que Deus quer declarar para você hoje pode ter a ver com uma perspectiva do que Deus vai fazer no futuro. Mas Deus quer mudar e transformar o seu hoje, agora. O propósito divino da profecia é principalmente, olha só, estimular uma resposta fiel no presente, não de prover um projeto absoluto para um futuro incerto. É o hoje. Deus está olhando para o seu hoje. Como você tem exercido a sua fidelidade hoje? Essa fidelidade em resposta à esperança do futuro. E um futuro certo. Um futuro já definido. Mas também, Apocalipse tem um terceiro tipo de linguagem, que é o que nós chamamos de linguagem apocalíptica. Isso é legal, hein? Esse até a palavra, né? Apocalíptico. Apocalipse, né? Significa revelação. É revelar algo que estava oculto. Então, se eu tiver essa taça aqui e eu tiver com ela com um véu, você não sabe qual que é o conteúdo. Isso é Apocalipse. É você revelar o que antes estava oculto. Qual que é o oculto? É a vontade de Deus. Referindo-se ao futuro, mas também às contingências daquele momento daqueles cristãos. O Apocalipse de João começa assim: este é
o Apocalipse de Jesus Cristo. Nas nossas versões, esta é a revelação de Jesus Cristo. O termo Apocalipse passou a ser utilizado a partir do advento do cristianismo. Apesar da apocalíptica, da literatura apocalíptica não ser uma novidade, muitos eruditos acreditam que o movimento apocalíptico é recente dentro da história do judaísmo, fortemente desenvolvido no judaísmo tardio, de maneira que o próprio Novo Testamento foi muito influenciado. Com base na sua estrutura e linguagem geral, o Apocalipse de João pode também ser classificado como uma expressão cristã alinhado ao gênero apocalíptico judaico mais amplo. Então, antes do Novo Testamento, nós temos vários textos que os judeus escreveram com essa linguagem apocalíptica. E Apocalipse de João, o texto do Novo Testamento, é um certo tipo de reflexo dessa tendência que as pessoas tinham. Em maior e em menor grau, os elementos característicos do gênero apocalíptico judaico são identificáveis no Apocalipse de João. Entretanto, como primeira expressão cristã, o escrito de João também apresenta diferenças consideráveis em relação ao seu gênero maior, que é a apocalíptica judaica. E o que é essa tal apocalíptica, ou esse gênero apocalíptico? O J.J. Collins, que é um dos eruditos mais respeitados no mundo nessa matéria, ele diz o seguinte: a literatura apocalíptica é um gênero de literatura revelatória com estrutura narrativa no qual a revelação de um receptor humano é mediado por um ser sobrenatural, desvendando uma realidade que tanto é temporal, na medida em que se vislumbra a salvação escatológica, como espacial, na medida em que envolve o outro mundo. Entendi nada, pastor. Eu demorei também para entender. Então, vou explicar para vocês. Pensem em Apocalipse. Apocalipse tem muita coisa doida acontecendo. Quais são as coisas doidas acontecendo? É que tem muito ser espiritual. É anjo que sobe, é anjo que desce. Tem mais anjo do que entregador de iFood. É anjo para tudo quanto é lado. E as informações sobre Deus são meio que mediados por esses seres espirituais. A própria presença do Jesus ressurreto está lá. E quando você lê Apocalipse, você está lendo uma narrativa. É aquilo que acontece de forma narrativa. Tem princípio, meio e fim, toda a história do Apocalipse. Tem as sequências dos selos, das taças, das maldições, do cavaleiro, do dragão, da besta. Tudo isso não é coisa aleatória que vai pulsando no texto. Não, tem uma narrativa, tem uma forma de se contar essa visão. Então, esse tipo de literatura que nós chamaríamos hoje de literatura fantástica, uma literatura espiritual e uma literatura altamente simbológica, é o que é o Apocalipse. Para que tudo isso? Aí que está. Imagina os cristãos vivendo naquela miséria, sendo perseguidos, sendo mortos, sendo dilacerados nas arenas romanas. O que dá a esperança desse cristão viver o dia seguinte, sem desanimar? Você não pode falar publicamente que você é crente, senão você vai morrer. Você não pode se reunir publicamente, senão você vai morrer. E aí? Qual que é o gosto de viver? Então, para essas pessoas que estão vivendo uma situação inimaginável de dificuldade, Jesus Cristo abre a visão dos céus, para que por meio da imaginação dessas pessoas, elas possam vislumbrar que para além desse sofrimento intenso e às vezes necessário que eles estão vivendo aqui no mundo, está uma perspectiva de um mundo glorioso, onde Cristo com poder e glória vai reinar sobre todas as coisas, onde não haverá mais lágrima para ser vertida, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais perseguição. E essa visão ela é aberta nos céus para João, e João narra essa visão para que os cristãos, diante da majestade daquilo que é narrado como visão, possam ter esperança aos seus corações que dias melhores virão.
Deus prometeu aquilo. Então, vamos permanecer firme. Se for necessário, nós morremos por Jesus, porque essa visão, essa revelação, ela é tão maravilhosa, ela é tão grandiosa, que vale a pena eu passar por isso aqui para chegar lá. Por isso que tem anjo, por isso tem imagens maravilhosas. Você vê o trono do Cordeiro num lugar alto e sublime. Mas aqui a gente precisa fazer uma correção em termos de terminologia. Ser apocalíptico não é necessariamente ser escatológico. Então tem gente que confunde apocalipse com escatologia. Apocalipse não significa fim do mundo. Escatologia significa o estudo das coisas do fim. Mas o gênero apocalíptico, ela fala de uma realidade escatológica. O gênero apocalíptico está mais relacionado ao registro das revelações divinas feitas ou pelas palavras do próprio Deus, ou por meio de seres espirituais, no contexto de momentos agudos de crise e dificuldade que o povo de Deus ou a igreja estavam vivenciando. A escatologia, ela já é a nossa organização de ideias com relação a que vai acontecer no fim, como que vai acontecer, quando que vai acontecer, mas a apocalíptica, a literatura apocalíptica é algo muito mais amplo que engloba também as coisas em relação ao fim. Em termos gerais, a despeito da complexidade de classificar o Apocalipse de João, porque ela é carta, profecia e apocalipse, o que nós podemos dizer em relação, então, ao gênero literário geral de João? Que ela é tudo a mesma coisa. João é tudo isso acontecendo de uma forma simultânea. Essa literatura se trata de uma epístola circular em sua forma estrutural, e quanto ao conteúdo, uma literatura apocalíptica, profética. Então, uma carta circular, ou seja, uma mensagem que era compartilhada na igreja, mas que tem uma mensagem apocalíptica e profética. O objetivo que João tem é consolar e encorajar toda a comunidade da fé, a começar pela sua própria, a fortalecer sua fé na esperança da vitória final, com o retorno de Cristo Senhor sobre a terra e a consequente implantação do seu reino sobre novos céus e nova terra. Apocalipse, dentro desse propósito primário, foi direcionado às igrejas que estavam em crise, ocasionadas por perseguição, letargia espiritual ou conflitos relacionados a heresias, com o objetivo de gerar dentro dessas comunidades algum tipo de esperança e motivação que levassem essas comunidades a permanecerem firmes no evangelho revelado, ou seja, o evangelho que é a expressão da vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, a grande função do Apocalipse de João é conectar a narrativa de uma igreja terrena com a grande realidade cósmica e espiritual que há de ser descortinada finalmente no retorno glorioso de Cristo. Ou seja, a nossa história, a história da igreja de 2000 anos, a história da igreja metropolitana, está relacionada e conectada com a história de Deus, geral e ampla, a história cósmica de como Deus em Cristo Jesus coloca todas as coisas em ordem. Nós fazemos parte dessa história. E o Apocalipse de João nos chama a tomarmos a nossa posição como personagens dessa história, participando dos sofrimentos de Jesus, para participarmos da sua exaltação, para vivermos nesse mundo com fidelidade, com a finalidade de entrarmos no mundo por vir, que é o mundo da ressurreição. A Nancy Guthrie diz o seguinte: o livro do Apocalipse não foi escrito para entreter ou para estabelecer uma linha do tempo para o futuro,
Ou ainda para satisfazer nossa curiosidade quando Cristo retornará. Apocalipse foi escrito para fortificar os cristãos de forma que possam viver no mundo, suportando o tratamento duro e a alienação, com uma firme confiança de que este mundo não é tudo o que existe e de que o que pode parecer derrota dará vez à vitória. Tá aí. Este mundo não é tudo o que existe. Então, não vale apostar todas as suas fichas nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo não é tudo o que existe. E o que parece ser a nossa derrota, um dia vai ser transformada na nossa maior vitória. Não que derrotas não possam acontecer nesse mundo. Vai acontecer. Mas as derrotas desse mundo, comparadas com a vitória final que nós teremos, é algo que não se compara em termos de dimensão, de importância, de peso. Então, qual que é o convite? É que você leia. Não tenha medo do Apocalipse de João. O Apocalipse de João é legal. Estimula a sua imaginação. Quando você lê Apocalipse, você começa a imaginar um monte de coisas. E é justamente isso que Apocalipse quer que você faça. Imagina. Quando o Apocalipse... Não imagina só dragão, só coisa do diabo, não. Mas quando você está lendo sobre o Cordeiro exaltado, imagina o trono exaltado de Jesus Cristo. Onde ele está sentado e governando o mundo. Imagina que esse Cristo está governando você. Imagina que quando parece que a história vai sair do eixo e vai degringolar, esse Cristo assentado no trono não vai deixar as coisas degringolarem. Que tudo vai ser conduzido de maneira ordeira ao cumprimento do propósito final de Deus. Então, durante essa série, durante esses 2 meses, lê Apocalipse. Lê 3 capítulos por semana. Só para você entender do que nós vamos falar. Lê com essa perspectiva. Mas leia também colocando em ação a sua imaginação. Imagina. Não é para você digitar o texto Apocalipse e falar para o chat GPT gerar uma imagem. Imagina. Porque imaginar aqui é muito mais legal. Você pode imaginar do jeito que você quiser. Governado pelo texto, mas você tem a liberdade. E é isso, gente. A Apocalipse narra muitas coisas que mexem e estimulam a nossa imagem, a nossa imagética, como nós lidamos com símbolos. O Wendell Berry diz o seguinte: a imaginação é a nossa porta de entrada para a imaginação divina, permitindo-nos ver integralmente, de modo pleno e incorruptível, aquilo que percebemos de modo disperso, como algo organizado, coisas que percebemos como aleatórias. O pecado nos impõe um TDAH assim, espiritual muito grande, que a gente fica todo desfocado. A gente consegue focar naquilo que é importante. Mas quando nós disciplinamos a nossa imaginação, nós passamos a vislumbrar, guiados pelo texto, como que Deus em Cristo Jesus vai trazer todas as coisas ao fim. Esse Cristo que é descrito como o Cordeiro imolado, aquele que é digno de abrir os 7 selos, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que está assentado no trono. Essa visão que Apocalipse nos convida a ter, desse Jesus. Eu coloquei o Cordeiro porque eu não posso colocar Jesus, né? Então o Cordeiro está aí, representa Jesus. Mas imagina Jesus sentado no trono, governando você. Gente, não vai ter nada que vai sair do controle dele, não. Pode ficar tranquilo, pode sair do seu controle. E às vezes é bom que saia mesmo. Mas o controle de Jesus, fica tranquilo. Você não vai morrer um dia antes do que Jesus estabeleceu para você. E nem um dia depois. Vai ser naquela vontade específica de Jesus. Que Deus nos abençoe.